Boa noite, galera! Boa noite, todo mundo! Bem-vindos ao Capixaba de Ferro Desafio Real Café Reserva Sprint, Standard e Half Distance 2025. Galera, isso daqui é um bate-papo passando pelas etapas da prova, muito importante para os atletas experientes terem certeza do que tem que ser feito ao longo da prova, por mais que já tenham vindo algumas vezes, sempre tem algumas mudanças, algumas alterações, e principalmente para aqueles que vão fazer pela primeira vez triatlon e pela primeira vez esse percurso. Então a gente dá boas-vindas a todos. Esse congresso técnico ele vai estar disponível online através do YouTube e nas nossas redes sociais do Instagram e nosso site. Então, estamos aqui para tirar um pouco de dúvidas. Isso não quer dizer que a gente não possa tirar as dúvidas presencialmente, tanto eu, Roberto, quanto o Márcio e toda a nossa equipe ao longo do evento. Beleza? A gente abre o nosso congresso técnico agradecendo aos nossos patrocinadores, obviamente a Real Café, que está conosco desde 2018, a Vitória Moto Jeep Ram, a NASCAR, do nosso amigo atleta aí, Léo Castro, a Escola São Domingos, Apex, Speedo, Iron Locações, Javé, Rede Vitória e o apoio da Prefeitura de Guarapari, o nosso secretário Lennon, que está ajudando bastante a gente nessa prova de agosto. Abrimos com o cronograma do evento. Ele começa oficialmente no dia 1/8, na sexta-feira, com a entrega de kits lá na Arena Capixaba de Ferro. Só botar Praia da Bacutia, Guarapari, não tem mistério. Vai estar toda uma estrutura enorme lá montada para a entrega de kits de 10 da manhã até as 6 da tarde. Assim segue no dia 2, sábado, e aí no sábado à tarde a gente já começa com o bike check-in do sprint de 2 às 4 da tarde e standard de half distance de 4 da tarde às 6 da tarde. Beleza? Fechando o nosso bike check-in. Eu vou bater mais na frente o que acontece dentro de cada etapa da prova aí, principalmente do bike check-in, beleza? No domingo, a área de transição abre 5 da manhã e fecha 6h30 para todos. Então, até o pessoal que vai largar 1 hora depois no half distance tem que sair da transição às 6h30. Beleza? A largada do sprint, 6h30. A largada do standard, 7 horas. E a largada do half distance, 7h40. Isso masculino e feminino. Os homens largam coisa de 1 minuto, depois as mulheres largam atrás em largada única. Ok? O lounge ele abre 10 horas da manhã e vai até as 3 da tarde. E o início da premiação, obviamente, do sprint e assim por diante, se inicia às 9 horas da manhã. O do half distance acaba acontecendo por volta de 2 horas da tarde. Tá? Gente, só falar para vocês o porquê desses horários de largada. Obviamente, muita gente pede, o half distance é a prova maior, larga ela mais cedo. Mas a gente não pode. E não pode por quê? Por motivos técnicos de segurança. O half distance ele é uma prova onde o vácuo não é permitido. E os atletas pedalam sozinho. Então, em nenhum momento, o atleta do half distance ele pode encontrar um pelotão do sprint ou do standard no acostamento. Isso vai acabar forçando o atleta ou a diminuir a velocidade, frear para sair do pelotão, o que não é bacana, ou ele vai acabar indo para a pista, o que é extremamente proibido. A gente tem cruzamentos de pista onde o sprint faz curvas e voltas, enquanto outros atletas do standard do half distance estão passando em linha reta. Então, tanto eu quanto o Márcio e a nossa equipe toda de balizamento, a gente conversou, fizemos 1, 2, 3, 4 mil reuniões e a segurança ela sempre vai prevalecer dentro do Capixaba de Ferro e infelizmente o half distance ele acaba tendo que pedalar com uma pista liberada só para eles, por ser uma prova de longa distância e não permitir o vácuo, ok? Seguindo em frente, a gente começa a prova com a natação. A natação, ela tem uma marcação ali móvel, né? O sprint ele tem uma volta curta, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o atleta vai fazer ombro direito na primeira boia, próximo a essa pedra,
ombro direito novamente na boia do meio e ombro esquerdo para sair, e acabou sua prova. Enquanto o standard ele faz uma volta completa, né? Esse M, porém o M com a perna curta, tá? Ombro direito na primeira boia, e aí aqui sim, na segunda ele faz ombro esquerdo voltando para o mar, ombro direito na boia de fundo, né? Aquela boia mais afastada, ombro direito novamente na boia aqui já perto da areia, né? Na outra extremidade da praia, e ombro esquerdo para terminar a sua prova. Depois que o último atleta do standard passa por essa boia, a gente joga ela um pouco lá para o fundo, tá? Coisa de 100 metros lá para o fundo, 150 metros, 200 na verdade, né? E o half distance vai completar a mesma volta, porém ele vai passar na mesma boia, porém ela vai estar mais a fundo. Então não são duas boias aqui para se confundir. Todo mundo que fizer o ombro esquerdo na boia do meio, no standard e no half, vai mirar na mesma boia. Porém, para o standard ela vai estar encurtada e para o half distance ela vai estar alongada. Beleza? Sprint, uma volta curta, 750 metros. O standard, 1,5 km e o half distance, 1,9 km. As largadas, como disse ali no cronograma, o sprint larga 6h30, touca amarela, homens e mulheres. O standard larga 7 horas da manhã, touca azul, homens e mulheres. E o half distance ele larga 7h40, touca laranja, homens e mulheres. Tá? Em caso de troca, que o atleta vai herdar o kit de outro atleta, temos poucas trocas, por favor avisa e o atleta ele vai herdar o kit, porém a touca não. A touca ele larga com a touca certa, da cor certa, por motivos de segurança, tá bom? Roupa de borracha permitida e recomendada, água fria, está fria, tá bom? E principalmente para aquela galera que não tem tanta segurança e tanta intimidade com o mar. Então, a previsão é de mar calmo, a previsão é de pouquíssimo vento, tá? A gente está acompanhando constantemente, então tem tudo para ser um dia maravilhoso e perfeito. O atleta que abandonar a natação ou tiver alguma dificuldade na natação, ele comunica a organização imediatamente, tá bom? Levanta o braço, a gente vai ter caiaqueiro, a gente tem 3 embarcações a motor na prova, então a gente tem bastante segurança, a gente tem stand-up, a gente tem caiaque, a gente tem embarcação a motor, a gente tem bastante segurança na prova. E aí eu aviso, a boia de sinalização, aquela boia, né, que o atleta nada com ela, hoje em dia muita gente tem, ela é permitida, porém os atletas que usarem a boia, eles vão ter que largar na retaguarda do grupo, tá bom? Para não atrapalhar ali o atleta, dar uma abraçada na corda da boia, algo nesse sentido. E aqueles que estiverem bem inseguros, procura a organização antes da largada, que a gente forma ali um grupo, um pelotão ali, para o caiaqueiro ir junto com vocês, para o stand-up ir junto com vocês, porque a gente preza a segurança a todo momento, tá bom? Não é permitido o atleta anjo, não é permitido alguém nadar com o atleta, beleza? Percurso do ciclismo. O sprint, o standard e o half distance, 3 voltas diferentes. O sprint, ele vai dar essa volta amarela, saindo aqui da Praia da Pacutia. Ele pega o trevo de Meiaípe, sobe até o trevo do Lameirão, no quilômetro 10, ele volta, Morreu Maria, 20 km, fechou. O standard parecido, sai da Praia da Pacutia, trevo de Meiaípe, porém no trevo do Lameirão ele passa reto e vai até o Saú, que a gente chama de Saú, aqui tem um presídio, e faz o contorno no meio da pista, volta, passa pelo trevo do Lameirão novamente, trevo de Meiaípe, voltou, acabou. O half distance não, a volta dele é um pouco mais alongada. Ele vai fazer a volta do sprint, do standard, né? Vai passar pelo trevo do Lameirão, ele vai lá no presídio, no contorno do Saú, ele volta, porém quando ele volta para o trevo de Meiaípe, ele tem mais uma perna para a direita até o P12, aqui tem um clube, de uma casa noturna de shows, eu vou mostrar nos próximos slides. Ele volta, beira-mar, e depois ele vai até a arena, na arena do Capixaba de Ferro, ele retorna para iniciar a segunda volta. Então o sprint tem uma volta curta, de amarelo aqui,
O Standard tem uma volta longa de verde, ok? E o Half, ele tem 2 voltas da volta longa com essa perna a mais aqui, para bater a distância correta, tá? 20 km para o sprint, 40 para o standard e 90 para o half distance. Tudo sinalizado, tá, gente? Vocês vão ver, ó, o retorno do sprint no trevo do Lameirão, vocês fazem um retorno no trevo do Lameirão mesmo. Tudo muito bem. Essa placa aqui vai ter uma placa bem parecida com ela, grandona, enorme aqui, uma estrutura grande, feita sinalizando o retorno de vocês e staff, tá bom? O pessoal do standard e do half distance passa reto, só o sprint. Agora já lá, depois do presídio, próximo ao Saul, que a gente chama de Saul, no quilômetro 20, aqui sim é o retorno do standard e do half. Desculpa aqui, ignora duplo. É standard e half, tá bom? No quilômetro 20 o retorno é feito no meio da pista e logo no retorno aqui na volta tem um posto de hidratação, tá? Voltando para o trevo de Meiaípe, aí sim, onde eu falei que o half ele dá uma volta um pouco mais alongada. O sprint e o standard, eles pegam a esquerda no trevo de Meiaípe, logo quando vocês estão descendo, subindo aquele morro, vocês veem o mar, passa ali por baixo de um viaduto, né? Esquerda para o sprint, para o standard e acabou. O half distance não. Ele pega para a direita, vai até lá o clube, no P12, aqui ó, o P12 está um pouquinho aqui atrás, e ele faz o retorno no meio da pista, tá? Aqui é próximo ao quilômetro 40, o standard e vai bater 40 lá na arena. O half ele bate 40 no retorno, onde ele vai ainda mais 5 km até a arena para fazer o retorno e iniciar a segunda volta, tá ok? Postos de hidratação, a gente vai ter no standard hidratação no quilômetro 20, que é lá no retorno do Saul. O half distance ele vai ter lá no retorno do Saul, na arena e no retorno do Saul novamente. E a gente vai ter aquela garrafinha de Sport Bottle, né, que a gente chama, que vocês vão só com a boca mesmo, conseguem abrir a tampinha e hidratar. Ela é uma garrafinha de água de 500 ml normal, ela não encaixa com tanta firmeza no suporte de caramanhola, mas ela não cai. Ela samba, mas não cai. Funciona e a gente já está com ela aí há alguns anos na prova, tá bom? O posto de hidratação, como eu falei, ó, aqui é o Saul, ó, isso que a gente chama de Saul e é o retorno no meio da pista. Logo depois do retorno, a gente tem a hidratação. Lembrando, a gente tem uma área de descarte somente do outro lado, então vocês deixam para tirar o material, né, a garrafa antiga, gel, banana, o que vocês estiverem levando de comida, e jogar no descarte, tanto antes quanto depois do posto de hidratação. Mas o atleta que for pego jogando lixo fora da área de descarte, tanto aqui quanto lá na arena, pode ser penalizado, tá ok? Então muita atenção quanto a isso, tá, gente? A gente que fica no pós-prova e a gente vem no dia seguinte recolhendo lixo, tem muito atleta porcalhão que joga lixo no meio do percurso e a gente acha no meio do percurso mesmo, completamente mal educado o atleta. Dá para segurar o lixo, dá para guardar, para jogar aqui, tá bom? Sprint standard, o vácuo é liberado entre atletas do mesmo sexo e da mesma distância. Então, homem não pode pegar vácuo de mulher e mulher não pode pegar vácuo de homem, mesmo que sejam da mesma prova, tá bom? Não pode. O atleta do sprint só pode pegar vácuo do atleta do sprint e do mesmo sexo. O standard, a mesma coisa, tá? Para não confundir, os atletas do sprint têm o número com fundo azul. Os atletas do standard têm o número com fundo branco e os atletas do half têm o número com fundo preto, ok? Para não confundir. Se tiver um atleta com fundo branco num pelotão no meio do sprint, os árbitros vão ter o número daqueles atletas que estão em troca. Então, às vezes, ele herdou o kit de outro atleta ou ele estava no standard e pediu para descer para o sprint. Então, existem exceções. Cada atleta foca na sua prova, não precisa ficar botando o dedo
na cara do coleguinha, eu vi o atleta fulano, ciclano tal. A gente sabe, são poucas trocas, principalmente em distâncias diferentes, e os árbitros vão estar avisados, ok? Então não se preocupa, cada um faça a sua prova, tá bom? O half distance, o vácuo é proibido entre homem e mulher, mulher e homem, ou sprint distance standard proibido para qualquer circunstância. Para vocês terem aqui uma ideia, aqui é a Arena Capixaba de Ferro, aqui embaixo a Praia da Bacutia e aqui em cima a Praia de Piracanga. O atleta ele sai da arena em linha reta e a gente aqui monta uma rampa para o atleta atravessar a pista e já pegar o acostamento aqui sentido Trevo de Meiaípe. Na volta a mesma coisa, ele vem pelo acostamento e entra já na rua principal aqui para chegar na Arena Capixaba de Ferro. Tá? Não entra em nenhuma rua paralela, nenhuma outra rua, a não ser as principais da prova, beleza? No trecho, a gente tem um trecho saindo da praia aqui da Bacutia, né, na arena, aqui ó, onde a gente acabou de mostrar. Ele vai pegar a Avenida Meiaípe, e aqui em Meiaípe a gente tem um comércio, embora seja domingo e ele esteja fechado, a gente tem uma movimentação de carro mais intensa do que lá na estrada. Então a gente pede, não é proibido, mas é recomendado e muito recomendado que o atleta não vá clipar nesse percurso aqui, nesse período de 2,5 km entre a arena e o Trevo de Meiaípe. Por quê? Existe quebra-mola, existe cachorro, existe carro, existe moto, existe bêbado. É uma prova com pista compartilhada. A gente baliza, mas ela não é 100% fechada, com grade, onde o carro não consegue entrar, onde a pessoa não consegue atravessar a rua. Não, é compartilhado. Então, muito cuidado nesse trecho urbano aqui, tá bom? Corrida. A corrida, sim, diferente da natação, nós temos 2 contornos ao mesmo tempo. O atleta ele sai da praia aqui da Bacutia, na Arena do Capixaba de Ferro, passa pela praia de Piracanga, Guaibura, e ele vai correndo aqui onde ele pega um calçadão. O atleta do sprint, ele faz o primeiro retorno e chega. O atleta do standard ele faz 2 voltas curtas e chega, e o atleta do half distance ele faz 4 voltas, porém a volta longa, a gente tem carpete, tá? E não dá para o atleta roubar. Recomendo que todos façam o percurso corretamente para depois não chorar, ok? O atleta do sprint ele dá 1 volta, o atleta do standard de 4 voltas, do standard de 2 voltas, e o atleta do half distance 4 voltas alongadas no segundo contorno, 100 metros à frente, tá ok? Hidratação no ponto 0 e no 2,5 para todos. Lembrando, a volta é de mão inglesa. O atleta ele sempre corre pela esquerda. A gente fala isso todo ano, muitos atletas se confundem. Esse ano a gente vai pintar o chão. Toda vez que você vê a seta, você tem que estar do lado certo da seta indo para frente. Se você estiver do lado errado, troca, volta. Então o atleta corre pela esquerda, sempre contorna os postos de hidratação com o ombro direito, ok? Sempre. Lembra disso, eu preciso contornar os pontos de hidratação da corrida com o ombro direito, beleza? O atleta que completa a volta, ele recebe o chuchão de cabelo para auxiliar as contagens de volta. Não é obrigatório, mas é super bacana. Depois o atleta termina cheio de pulseirinha no braço, dá de presente, tá bom? Postos de hidratação, novidades. A gente no posto 0 vai ter água, isotônico, coca e banana. Na sequência dele, a gente voltou com o picolé. Então, principalmente o pessoal do half distance que está com medo de estar muito sol, é um picolé da 40 sabores de açaí, sabor único, porém ele é um picolé especial feito para prova, ele não é um picolézão. Então pode pegar, ele é um picolé de meio tamanho, onde você dá uma mordida e descarta o lixo. Logo ali mesmo, dá uma mordida e vai embora, sai correndo. Vale a pena, resfria o corpo se tiver calor, é muito bom. Glicose aí na veia, beleza?
E colado logo depois no Z2 Station, aquele gel da Z2 que já está com a gente, não precisa nem explicação. É o que há de melhor no mercado. E a Z2 está sempre aí com a gente. E é o melhor para vocês. E lá no KM2,5, isso aqui tudo é na arena ali, tá, gente? Isso aqui, essa festa toda aqui é ali na arena para vocês. E lá no quilômetro 2,5, lá a gente tem água, ok? No contorno avançado. O sprint, uma volta, o standard de 2, o ref, 4 voltas. Dia da prova, bike check-in. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Cuidado com os horários. Sprint, standard e ref. O sprint primeiro, de 2 às 4. O standard e o ref vem depois. Pode vir misturado standard e ref, tá? De 4 às 18. Obrigatória apresentação do documento com foto. Então o atleta, ele vai para o bike check-in com a bicicleta adesivada, a pulseira, né, que ele coloca na hora da retirada de kit, e o documento com foto. Ele é obrigado a ir com a pulseira, que ele coloca quando ele retira o kit, a bicicleta adesivada e um documento com foto. Não precisa ir nem de capacete. Se o atleta vai de carro, tira o carro a bicicleta do carro para fazer o bike check-in, se ele for pedalando, obviamente ele vai de capacete, mas ele vai levar o capacete embora. É proibido deixar equipamento eletrônico, capacete e sapatilha na bicicleta. Somente a bicicleta. E é obrigatório, galera, apresentar um documento com foto. Ah, eu não trouxe. Vai ter que voltar em casa para pegar, tá? Não vai conseguir fazer o bike check-in sem a bicicleta adesivada e sem o documento com foto, tá bom? Gravem esses horários aqui e o que tem que levar. No dia seguinte, sim, 5 horas da manhã, quando abre a transição, você leva todo o restante do seu material. Você leva a sapatilha, capacete, o Garmin, a comida, a bebida, roupa de borracha você já vai estar usando para nadar. Leva tudo, leva o que você quiser, o que couber dentro da cesta. Você vai ter uma cesta onde você vai colocar todo o seu material dentro e ele é obrigado a ficar ali dentro, tá? Voltando no bike check-in, é no bike check-in que vocês pegam o chip de vocês no dia anterior, tá? Todo mundo vai para casa com o chip. E na retirada do chip, no bike check-in, é aquela última confirmada, nome, categoria, distância, sexo, tudo direitinho, tá bom? No dia seguinte, você leva todo o restante do material. Não percam o chip, pelo amor de Deus. É caro, tá? Ele não é daqui, ele não é feito no Brasil, ele é caro. Não percam. E não esquecer, touca, o chip, roupa de borracha, comida, bebida, tudo que tem que levar, deixa separado no dia anterior para levar para a transição e, consequentemente, para a prova. Beleza? 5 até 6h30. Não esqueçam, de 5 até 6h30. Dica, eu vou largar só 7h40, eu vou largar só às 7h. Vai cedo, bota as coisas lá e volta. Se o hotel não for longe, se for perto, a casa que alugou, mora aqui perto. Aí você volta para casa, toma café da manhã, mas entra na transição, faz o que tiver que fazer e sai. Às vezes o atleta fica lá batendo foto, fica lá batendo papo e quando vê ele não arrumou as coisas dele e já passa o árbitro apitando, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Então é um dia de estar ali focado, chega, arruma suas coisas e sai. Vão bater papo lá na praia, já aquece, já sente a temperatura da água, já olha para o mar, beleza? Regras gerais. Infrações, vácuo, isso serve somente para o half distance, ou então para os atletas que estiverem pegando vácuo errado no sprint e no standard, ok? Pedalar fora da área balizada. Gente, isso daqui é uma infração gravíssima. Gravíssima, e o maior lesado são vocês, e não é porque vocês vão tomar uma penalização de cartão, é porque vocês estão botando a vida de vocês em risco. Então não é para pedalar, a gente faz todo um trabalho na comunidade de conscientização sobre a prova, vai criando-se uma cultura de atletas pedalando na pista, no acostamento, e aí vem um atleta e pedala lá no meio dos carros, entendeu? Então isso é uma infração muito grave. Descarte de lixo no local incorreto, equipamento de som em nenhum momento da prova, nem na natação, nem no ciclismo, nem na corrida, principalmente no ciclismo, infração gravíssima, tá? Para os atletas que estão iniciando, principalmente o ciclismo é uma parte muito crítica da prova, onde você tem que ter uma atenção redobrada,
tá ouvindo o que está acontecendo, se está vindo gente, gritando esquerda. Se um atleta experiente mais rápido grita esquerda, isso quer dizer que ele está vindo pela esquerda. Então, atletas que têm um nível técnico um pouco menor, que estão começando, que estão de mountain bike, pedalem pela direita do acostamento, deixe os atletas mais rápidos passarem pela esquerda. Então, se vocês ouvirem alguém gritando esquerda, 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 não é para vocês irem para a esquerda, isso só quer dizer que ele está passando pela esquerda, ok? E desrespeitar o árbitro, também gravíssimo. E aqui está aqui, ó, vácuo na bike, pedalar fora da balizada, descarte de lixo em local incorreto, equipamento de som, cartão amarelo, 2 amarelos, 1 vermelho, o atleta está desclassificado ou desrespeitar o árbitro. Mas, sinceramente, todas as infrações são graves. Então, atleta, decora isso daqui, faz uma prova fair play bonita, para você comprar aquelas fotos depois lá no Foco Radical e lembrar que foi um dia maravilhoso para você, tá bom? Pós-prova, o atleta ele vai ser direcionado a uma tenda de dispersão, onde ele recebe medalha, camisa de finisher e assistência médica, se for o caso. A gente tem ambulância UTI, a gente tem motolância, que é uma novidade aí na prova também, então a gente vai ter, para conseguir fazer um atendimento mais rápido, se for o caso, principalmente no ciclismo, e a gente tem ambulância de socorrista também. E o atleta ele deve pegar seu material, sua bicicleta, assim que ele acaba a prova. Ele respira ali um pouco, né? Toma uma água, come uma fruta. E aí vai demorar um pouquinho, às vezes ele chegou cedo, o lounge só abre às 10, pega o material logo, já leva para casa, já guarda. É melhor para vocês depois não ficarem preocupados. Vai tomar uma cerveja e não ficar preocupado em pegar o material depois. Vai pegando ali, um staff vai acompanhar os atletas de 1 em 1, obviamente. A prova do half distance ainda vai estar rolando, então a gente não pode atrapalhar a transição dos atletas que estão na prova. Por isso que ele é feito gradativamente, para que não atrapalhe a prova. Obviamente a prova vai acabando e a gente vai liberando mais rápido, um fluxo um pouco mais rápido, tá bom? Apresenta o número de peito, vai o próprio atleta ali, se não puder, procura a organização e aí a gente conversa. Lounge, Capixaba de Ferro, abertura 10 horas da manhã, fechamento às 15. Buffet de churrasquinho mimi com feijão tropeiro, arroz, vinagrete, tudo que tem direito, açaí, picolé, a banda T3 bombando lá de novo e chopp pra galera, água, refrigerante, suco, tem tudo lá no lounge, tá? Galera, o atleta ele tem direito a entrar no lounge diretamente e o familiar ele pode comprar o lounge lá na retirada de kit, eu não lembro os valores, mas é só correr lá na retirada de kits, na retirada de kit ou na loja do Capixaba de Ferro. A gente vai ter uma lojinha com vários produtos, macaquinho, boné, viseira, caneca, camisa, sunga, tudo. Tem um monte de coisa legal para vocês lá do Capixaba de Ferro. E a gente vai estar vendendo o lounge lá também. Não dá para todo mundo, então a galera que quiser já dá um pulo lá cedo, logo quando chegar, quando for pegar o kit, pega o kit e já passa lá logo para garantir. Beleza? E o lounge ele acaba 3 horas da tarde, com abertura às 10 horas da manhã. Regras do lounge. Uso de pulseira obrigatório. A pulseira que o atleta está usando já é a pulseira dele do lounge, tá bom? E quem comprou no site ou comprar lá é nominalista e ganha uma pulseira diferente na hora que ele for entrar, na hora que o lounge abre, tá bom? Mas não se forma fila porque a maioria são os atletas, eles já estão de pulseira, tá bom? Não é permitido sair do lounge com comida ou bebida. Eu peço a compreensão de todos vocês que são seres humanos educados, que vocês vão compreender essa regra. Crianças e jovens abaixo de 17 anos são de responsabilidade dos pais. E a gente fala isso por quê? Porque tem bebida alcoólica. Então, cada um cuida dos seus filhos ali, sabe o que pode e não pode fazer, tá bom? Todo consumo de bebida deve ser consumido dentro do lounge, óbvio. E não é permitido animais sem coleira próximo à linha de servir. Também peço, por gentileza, a compreensão dos pais de pet, tá bom? Para controlar os seus animais. Galera, é isso. A gente deseja para vocês boa prova. Óbvio que ainda surgem dúvidas. Muitos atletas vão fazer o triatlo pela primeira vez e é uma dinâmica realmente desafiadora para quem está entrando agora nesse mundo maravilhoso.
Então a gente está aqui para ajudar, tanto eu quanto o Márcio e toda a nossa equipe. A gente pensa nessa prova com muito carinho, é um sonho nosso fazer essa prova novamente. Nós dois só fizemos na primeira edição, né, em 2016, mas a gente vai voltar um dia. Tem novidades aí para o ano que vem que a gente vai anunciar ao longo da prova para o ano de 2026. Mas a gente pensa nessa prova com muito carinho, com muito amor, e o nosso desejo é que vocês se divirtam. Óbvio que é uma prova de triatlon, que é um esporte individual, quem chegar primeiro ganha, mas não deixem de se divertir. Não esqueçam por que vocês estão fazendo isso, investindo o tempo e o dinheiro de vocês aqui nessa prova. É para se divertir, é para ser um dia feliz, uma experiência maravilhosa. E é o que a gente deseja para todos vocês, tá? Obrigado a todos os nossos patrocinadores, apoiadores, amigos que torcem pelo Capixaba de Ferro e acreditam. E a gente se vê em breve, a gente se vê na linha de largada e a gente se vê principalmente na linha de chegada. Um grande beijo e até daqui a pouco.